Olá, hoje a gente vai mergulhar numa questão bem central da vida espiritual, sabe? Aquela diferença entre parecer que está tudo certo e, de fato, experimentar uma conexão real, uma conexão viva. É basicamente uma jornada, da aparência para a essência. Olha, muita gente vai se identificar com isso aqui. Sabe aquela sensação de que, poxa, tá tudo no lugar? As caixas foram marcadas, o comportamento tá certinho, tudo como manda o figurino. A gente olha e pensa, a fórmula parece que tá certa, né? Só que, mesmo com tudo isso, a pessoa ainda não está vivendo no espírito. E é aqui que a coisa muda de figura. Essa desconexão, sabe, entre uma vida que parece perfeita por fora e aquela sensação de falta de vida mesmo por dentro, isso é muito mais comum do que se imagina. E é exatamente por isso que a gente vê tanta gente que sabe um monte sobre Cristo, mas são poucos os que de fato experimentam Cristo. E essa diferença, gente, é crucial. Existe um verdadeiro abismo entre saber sobre alguém na teoria e conhecer essa pessoa de verdade, né? E é exatamente essa experiência que a gente vai explorar. Para a gente conseguir entender isso direito, primeiro a gente precisa alinhar os ponteiros sobre o que é o espírito. E não é nada etéreo, vago. Pensa no espírito como o nosso núcleo, sabe? O lugar mais profundo dentro da gente. É o ponto exato de conexão direta com Deus. E olha, é super importante a gente já tirar alguns equívocos da frente. Viver no espírito não é ficar caçando um sentimento específico, uma emoção. E também não é só ter a linha de pensamento certa. Claro que sentimentos e pensamentos são impactados por isso, mas eles não são a fonte, entende? São consequência. Essa analogia da árvore é perfeita para explicar isso. Pensa só, se a raiz está viva, a árvore inteira está viva. A parte que a gente vê, os galhos, as folhas, os frutos, é só o resultado do que está acontecendo lá embaixo, na raiz, que está escondida, mas é o que sustenta tudo. Se a nossa raiz, o nosso espírito, está conectada na fonte da vida, aí sim, todo o resto vai florescer. Tá, mas e aí? Como é que isso funciona na prática? A grande virada de chave é que a mudança é para dentro. Não é sobre fazer mais coisas por fora. É sobre se voltar para dentro com uma oração que seja sincera de verdade. É praticar uma rendição real, sabe? Abrir mão do controle. E claro, cultivar essa comunhão, esse relacionamento contínuo com Deus. E chegamos no ponto central de tudo. É uma mudança de paradigma gigantesca. A vida espiritual de verdade, aquela autêntica, ela não é movida pelo nosso esforço de ser melhor. Não mesmo. Ela é movida pela dependência de um relacionamento vivo, ativo. Ok, mas se é assim, o que impede tanta gente de viver essa realidade? Bom, vamos dar uma olhada nos obstáculos. E o primeiro deles, olha que curioso, é algo que até parece bom: a confiança na nossa própria capacidade. Quando a gente fala em carne aqui, no contexto bíblico, não é sobre algo ruim necessariamente. Carne são as nossas habilidades naturais, sabe? Nossa inteligência, nossa disciplina, nossa força de vontade, coisas boas. O problema começa quando a gente confia nisso como a nossa fonte de força, em vez de confiar em Deus. Beleza, vamos para o segundo obstáculo, o apego ao passado. É aquele clássico olhar para trás, sabe? Acontece quando a identidade da pessoa fica tão presa naquilo que ela já foi, não importa se foi bom ou ruim, que ela simplesmente não consegue receber o que Deus está fazendo agora, no presente. O apóstolo Paulo é o exemplo perfeito disso. O cara tinha um currículo que, nossa, impressionante. Posição de destaque, muitas conquistas, mas ele sacou uma coisa. Para ganhar Cristo, ele precisava abrir mão de tudo isso, considerar como perda. O passado dele não podia ser a âncora que definiria o futuro. Agora, o terceiro obstáculo, esse aqui é batata, todo mundo já passou por isso, e ele causa um esgotamento espiritual danado. É aquela mentalidade do eu preciso me esforçar mais, deixa que eu me corrijo, eu dou conta sozinho. Pensa nessa imagem aqui. Tentar viver espiritualmente pelo próprio esforço é como tentar remar contra uma correnteza forte. É exaustivo. A pessoa luta e mal sai do lugar. A alternativa é aprender a se render, é levantar os remos e deixar a correnteza do espírito levar o barco. Vamos para o quarto obstáculo, e esse talvez seja o mais desafiador de todos. A ideia da cruz na vida cristã vai muito além do evento histórico. Ela é um princípio que continua valendo, a morte do nosso eu, do nosso ego, da nossa mania de querer ter o controle de tudo.
O princípio é basicamente este. Para que a vida de Cristo possa se manifestar de verdade, a nossa vida egocêntrica precisa dar espaço. Isso passa por aceitar as dificuldades, os processos que nos forçam a depender menos da gente e mais de Deus. Sem essa cruz, o eu não morre para que Cristo possa viver. E o nosso último obstáculo é um bem perigoso, a complacência. É aquele risco da gente olhar para o nosso próprio progresso e pensar, tá bom assim, já cheguei num lugar legal. Essa mentalidade é veneno para o crescimento. Ela simplesmente o paralisa tudo. E de novo, o Paulo, mesmo no finzinho da vida, ele mantinha essa postura de alguém que ainda estava na caminhada. A vida no Espírito não é um destino final onde a gente chega e monta acampamento, sabe? Não. É uma jornada, uma caminhada contínua de descoberta e de crescimento. Depois de ver todos esses obstáculos, fica a pergunta: qual é o alvo final disso tudo, afinal? E olha, é muito importante a gente esclarecer primeiro o que não é o alvo. Porque muitas vezes o foco acaba indo para o lugar errado, para as bênçãos, para o sucesso, ou até para a busca de uma experiência espiritual super marcante. Mas, gente, tudo isso é consequência, não é o prêmio principal. O verdadeiro prêmio, o grande alvo de toda essa jornada, é a própria pessoa de Cristo. Não é só saber mais coisas sobre Ele. É conhecê-lo de um jeito íntimo, pessoal. É viver a partir da vida dele em nós. É como o próprio Paulo disse, ganhar a Cristo. Essa tabela aqui resume perfeitamente a nossa conversa. De um lado tem o viver para Deus. É aquele que se baseia no nosso esforço, na nossa força, e o resultado é sempre o mesmo, cansaço e esgotamento. Do outro lado tem o viver a partir de Deus. Esse sim é baseado na rendição, na comunhão, e é onde Cristo vive através da pessoa. São dinâmicas, completamente diferentes. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, para a gente refletir mesmo. A vida espiritual tem sido uma fonte de cansaço ou uma fonte de vida? Tem sido uma constante tentativa de performar, de ser bom o suficiente, ou tem sido o fluir natural de um relacionamento? Porque, no fim das contas, a grande promessa não é que um dia a pessoa vai se tornar boa o suficiente para Deus com o próprio esforço. Não. A promessa é outra. É que, quando se aprende a viver no Espírito, a se render, a se conectar com Ele, aí sim, uma coisa extraordinária acontece. O próprio Cristo começa a viver, a se expressar através daquela vida.